Bora falar de coisa boa? Então vamos falar da terceira edição da newsletter do Ciro Gomes. Embora ainda seja cedo para nós fazermos avaliações mais abrangentes, eu posso dizer que até esse momento, essa foi a melhor edição da newsletter publicada até o momento. No entanto, por mais que nós reconheçamos a qualidade, nós também enxergamos alguns problemas que nós vamos apontar no final do vídeo, as nossas críticas, as nossas sugestões, no sentido de nós melhorarmos ainda mais essa comunicação. E nós vamos fazer alguns comentários sobre os 3 temas que nós escolhemos para esse vídeo. Eu não sei se isso é uma tendência, mas tudo indica que sim. O Cirão, a exemplo da edição anterior, ele já chegou metendo o pé na porta. E Ciro inicia fazendo a sua crítica às políticas de benesses dos governos petistas de beneficiar certos setores ou atividades econômicas. E ali ele já estabelece uma espécie de uma equiparação entre programas, como por exemplo o FIES, o Desenrola Brasil e o Voa Brasil, que para quem não lembra é aquele programa que visa oferecer passagens em até R$200. No argumento do Ciro, eles se equivalem porque representam renúncias ou incentivos fiscais ineficientes que servem como ferramentas para enriquecer a burguesia brasileira. O Desenrola Brasil enriquece os bancos e financeiras, o FIES, os conglomerados de educação privada, e o Voa Brasil, os donos e acionistas das companhias aéreas. Em resumo, todos eles ganham, porque o governo Lula ele faz tudo para transferir a renda dos mais pobres para os mais ricos, enquanto que o brasileiro continua pobre e não consegue viajar de avião, não consegue pagar suas contas e não consegue ter uma vida estável para entrar no mercado de trabalho, porque ele está com as dívidas com os grandes conglomerados de educação privada que o Lula financiou. Então, em resumo, seria isso que o Ciro estava explorando no seu alô inicial. A seguir, indo já para o nosso primeiro tema, Ciro se ocupou de esclarecer sobre o papel das agências de risco e as ilusões do entusiasmo petista. Se você não está sabendo ainda, nessa semana os petistas estavam comemorando o fato de a agência Fitch Ratings ter elevado a posição do Brasil de BB- para BB. E fazendo aqui um rápido comentário, pessoal, eu juro para vocês que eu vi nessa semana muitos petistas levantando esse dado como se fosse um grande feito, alguns dizendo, foi para isso que eu fiz o L, olha só, agora o Brasil vai, agora que nós mudamos o governo, a economia voltou a reagir, viva Lula! Entretanto, segundo o Cirão, vocês fazem ideia do que significa essa classificação do Brasil? Nada. Rigorosamente nada. Só para ilustrar o que o Ciro está dizendo, há um gráfico na newsletter que eu apresento a vocês que mostra a hierarquia da classificação das 3 maiores agências de risco do mundo, sendo o grupo A, que vai do AAA ao A-, o grau de investimento de alta qualidade e baixo risco, e sendo o D, alto risco de calote e baixo interesse. E o Brasil, ele ocupa a posição BB. E acima dela, há ainda outras 11 posições melhores do que o do Brasil. E só para ficar mais um exemplo aqui, para vocês terem uma ideia, o Brasil ele não alcança sequer o grau de investimento médio. E aí, já te convenceu de que esse dado não significa nada? E o mais curioso dessa história toda é que essa agência de riscos, agora reconhecida pelo petismo, ela escancara uma grave contradição, que é o seguinte: esta agência, ela num passado nem tão distante, fez elogios à reforma da Previdência e à reforma trabalhista, que o petismo disse ser contra. E não só isso, ela também rasgou fartos elogios ao Banco Central Independente, esse que o petismo finge ser contra, e ela também dá como favas contadas o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Para finalizar, o Ciro ele trouxe uma resposta a essa questão, que eu não discordo, talvez até a dúvida que eu tenho possa estar como um complemento da resposta do Ciro, ou talvez a realidade possa nos mostrar uma outra situação. Ciro sentenciou
que os dados e o papel das agências de risco, ele cumpre um grande esforço muito bem articulado para asfixiar o debate sobre as terríveis inconsistências e os males deste modelo econômico que está vigente entre nós. E a minha dúvida com relação às intenções do petismo com a divulgação desses dados é o seguinte: estaria o petismo utilizando este dado para enganar os incautos de que o Brasil voltou a crescer e que agora nós estamos no rumo certo? Ou o petismo está querendo dizer o seguinte, que nós vamos pagar altos juros aos bancos, vamos continuar pagando cada vez mais juros para que a gente mostre às agências internacionais que nós somos bons pagadores, somos os bons moços internacionais e assim nós atraímos investimento do exterior para financiar o nosso desenvolvimento. Se for isso, sinto muito, mas o petismo esqueceu totalmente os manuais de economia desenvolvimentistas. E o nosso segundo tema, e eu prometo que eu não vou me alongar muito, vou tentar ser um pouco mais telegráfico, foi sobre a indicação de Márcio Pokmann para o IBGE e a ofensiva dos liberais na nossa imprensa. Ciro reconheceu a vocação intelectual e desenvolvimentista de Márcio Pokmann e ele reconhece nele, assim como em Mercadante, um dos símbolos da resistência da esquerda ao neoliberalismo. Por outro lado, Márcio, eu diria, alugou um apartamento na cabeça dos neoliberais, que numa espécie de um roteiro comum, muito bem combinado entre eles, todos eles repetiram quase as mesmas críticas. Para Helena Landau, economista e ex-assessora econômica de Simone Tebet, a indicação de Márcio Pokmann, segundo ela, representa um dia de luto para as estatísticas brasileiras. Já Edmar Baixa, que para quem não sabe, ele foi ex-presidente do IBGE e um dos formuladores do Plano Real, ele foi mais contundente. Ele disse que a indicação de Márcio Pokmann era uma vergonha para ele e não só isso. Ele disse que se Simone Tebet quisesse preservar a sua biografia, ela deveria se negar a assinar a nomeação de Márcio Pokmann. Mas vocês acham que com o Cirão não teve polêmica? Teve polêmica sim. Uma tese que o Cirão apresentou é que talvez o Márcio Pokmann esteja fazendo parte de um grande teatro armado pelo Lula de tentar trazer o nome de um intelectual, de um desenvolvimentista, para dizer que agora a chave virou, que agora o Lula vai trazer alguém antissistema, que agora vai haver o enfrentamento que muitas vezes a militância está esperando. Mas talvez isso seja parte da estratégia do Lula para tentar levar essa mensagem para conversar com a militância, mas talvez o Márcio não vai conseguir mexer nada, porque aí tem que combinar com o chefe, e a gente sabe que o chefe não está muito afim de grandes conflitos. Apesar da polêmica levantada pelo Cirão, ele disse que vai ficar na torcida pelo professor Márcio Pokmann e eu também fico na torcida por ele, caso ele venha a ser nomeado e que ele faça um excelente trabalho, porque ele é um intelectual de grande prestígio, ele tem grandes serviços prestados nas universidades como pesquisador, ele também tem uma grande contribuição em organismos internacionais, universidades, e ele tem uma série de publicações com livros que realmente fazem com que a gente tenha essa contribuição para a economia, que é o que nos importa. Então, nesse sentido, eu fico na torcida pelo professor Márcio Pokmann. Bom, então chegamos ao nosso terceiro e último tema, que é o Plano Safra para a indústria. Com relação ao plano de reindustrialização e comércio exterior, Ciro ele se mostrou um pouco contente com relação à iniciativa do governo de apresentar um plano para a indústria. Em um primeiro momento, eu confesso para vocês que eu vi uma certa convergência entre o Ciro e o governo Lula. Quando o Ciro citou alguns exemplos que ele disse ali que são mais óbvios para a indústria. E aí ele citou o complexo industrial do petróleo, gás e biocombustíveis, complexo industrial da saúde, complexo industrial da defesa e o complexo industrial do agronegócio. Já o plano do governo Lula, para vocês terem uma ideia dessa convergência da qual eu falo, ele tem pelo menos 7 eixos
que são agroindústria, complexo da saúde, infraestrutura, digitalização e descarbonização da indústria, defesa, moradia e mobilidade. Só aqui eu já tenho 3 citadas pelo Cirão: agroindústria, complexo da saúde e defesa. E mais adiante ele fala na descarbonização da economia. Então são 4. Então aqui a gente já vê algumas confluências entre Ciro e o governo Lula com relação à indústria. Mas o Ciro vai um pouquinho mais longe a seguir. Como o Ciro é alguém não tão óbvio, ele cita outras áreas, outros setores e tecnologias que estão muito distantes, e ele faz o questionamento de como é que nós vamos nos relacionar no futuro com essas tecnologias, como os carros elétricos, o hidrogênio verde, semicondutores, o setor de telecom, nanotecnologia, inteligência artificial, o setor aeroespacial e outras. E aqui eu faço um destaque para os 3 primeiros, que são o hidrogênio verde, que vocês sabem, está havendo uma experiência muito bacana lá no Ceará e já há um aporte de grana lá de fora, né, para a gente poder expandir esse tipo de tecnologia. E nos carros elétricos, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil está começando a desenvolver, né, uma indústria do minério do lítio, né? Inclusive o lítio verde, que é algo bastante raro e que está aqui nos terrenos, né? Está aqui no território brasileiro e que pode, de alguma forma, dar substância aos carros elétricos. A gente só precisa achar um caminho para que a gente possa desenvolver isso, né? E os semicondutores, vocês sabem, né? No Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nós temos uma empresa, a Ceitec, que é uma liderança na América Latina nesse setor e que a gente quase teve ali uma situação de liquidação da empresa, mas a sorte que isso não aconteceu. Então nós temos aí pelo menos 3 que a gente pode tentar, né, desenvolver o potencial futuramente, né? E é nesse sentido que o Ciro fala, né, de nós tentarmos, de alguma forma, reduzir esse ato dessa economia que vai nos levar à economia do conhecimento e talvez à próxima indústria, a indústria nova, que é uma indústria muito mais ligada muitas vezes à área de serviços, né? Mas que tem como base a indústria. Então o Ciro está apontando nesse sentido. E para finalizar, o Cirão ele comenta que tão ou mais importante do que haver um plano para reindustrializar o Brasil, indicar os setores que podem haver algum planejamento para se chegar a essa reindustrialização e uma política efetiva de comércio exterior, é necessário dizer como que vai se financiar esse projeto. Porque esse é o grande ponto, é o grande gargalo para a gente chegar lá a esse plano, né, que pode ser uma das saídas para o Brasil sair desse modelo agroexportador de commodities e a gente chegar, né, numa economia do conhecimento, que é o que o Ciro planeja e inclusive o próprio Mangabeira Unger, né, fala muito. Na seção de rapidinhas, eu destaco a consultoria Tendências apontou que a renda da classe A e classe B será pelo menos o dobro da classe D e E, né? Isso no governo Lula, né? O governo dos pobres. Para vocês verem, né? Isso está totalmente em consonância daquela crítica que o Ciro fez lá no início, né? Quando ele deu o seu alô inicial e em outras partes aí dessa newsletter que eu deixei para lá, para a gente não se alongar muito. Bom, e agora é a hora das nossas críticas e sugestões. Com relação às críticas, eu confesso que já não é a primeira vez, e agora eu vou ter que falar, mas está me incomodando demais aquela caixa verde-limão que o Ciro está colocando lá nos últimos textos, porque aquilo dói os olhos, incomoda bastante e é muito ruim de ler. E eu percebi que eu não fui o único que reclamou. Então assim, Cirão, pelo amor de Deus, muda essa caixa verde-limão que está incomodando demais. Apesar de eu ter destacado que eu achei que essa newsletter ela foi a melhor edição, eu também tenho que destacar que a comunicação ela não foi das melhores. Quando chegou naquela parte para falar sobre o Márcio Pouckmann, o Ciro abusou demais da prolixidade. Nossa, ficou ruim de ler. O Ciro misturou um monte de temas,
entre as falas sobre o Márcio Pouco, falou de geopolítica, falou sobre o governo Lula, falou uma série de outros assuntos, até chegar a retomar o assunto sobre o Márcio Pouco. Eu confesso que foi um pouco cansativo e eu achei bastante desnecessário o Ciro ter feito isso. Outro ponto que eu tenho a destacar, na semana passada eu não vi, essa semana também não, mas eu reparei, se vocês viram alguma coisa diferente de mim, eu tenho reparado que o Ciro não está republicando lá no site dele, conforme eu havia entendido, que ele ia publicar as edições anteriores da newsletter lá no site dele. E a gente que paga, né, só teria o acesso primeiro. E isso não está acontecendo. Se vocês quiserem esclarecer, fiquem à vontade. No campo das sugestões, eu particularmente gostei muito da sessão que o Ciro falou sobre aquelas questões envolvendo as agências de risco, e eu gostaria de ver um debate mais aprofundado sobre aquele tema com um convidado, para ele explanar para a gente como é que funcionam essas agências de riscos, as metodologias, como que elas funcionam para trazer, né, a propaganda ideológica para fazer com que os países se comportem como bons moços internacionais para seguir exatamente a cartilha do neoliberalismo. Eu confesso que esse seria um tema bastante interessante para a nossa pedagogia política, que é o que a gente espera também do Cirão. Outra sugestão que eu daria, e não precisa ser para amanhã, mas o Ciro poderia pensar sobre isso, já que ele falou sobre a nova indústria, que tal trazer convidados para ele conversar sobre nanotecnologia, inteligência artificial, setor aeroespacial, robótica, entre outros temas. Se ele investir nisso, de novo, ele vai estar enriquecendo o debate e trazendo pedagogia política para todos nós, porque essa é a indústria do futuro e nós precisamos de lideranças de centro-esquerda, nacionalistas, que falem sobre esses temas, porque senão a gente vai deixar para o senso comum da direita e a gente vai pensar, não, é assim mesmo, não tem o que fazer e deixa acontecer as coisas como estão e é isso aí. E não é isso que a gente procura, por isso eu acho interessante esse debate que o Cirão pode promover. Então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, já sabe, dá o like, compartilha, comenta e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Era isso e até mais.